Oi, gente, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando por aqui, porque vai começar mais Em Uma Hora, um programa cheio de Deus para a sua vida. E o nosso tema de hoje, a gente vai abordar um tema ao qual fala muito a respeito de como se encontra a igreja hoje, a igreja do Senhor. Hoje a gente vai falar de religiosidade, né? A respeito de muitas coisas que vem acontecendo aí, né, evangelista? É verdade. Boa noite, a paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Esse vai ser o tema, né, de hoje que vai ser abordado aqui, né? Religiosidade. Hoje é um tema muito bacana, né, para ser discutido, né? Tendo em vista, né, que hoje nós observamos que tem muitas pessoas, né, que ainda tem alguns preconceitos, né, alguma religiosidade acerca de vestimentas, né, acerca de comportamentos. E a gente vai estar trazendo isso aí, vai estar abordando, vai estar, né, entrando um pouco nesse assunto aí. Amém. Roda a vinheta, Rebeca! Estamos de volta e hoje a gente vai trazer hoje como atual condições da igreja, né? Já não de agora, de um tempo agora, né? Mas sim de como como a igreja já vem, né, a respeito da questão de religiosidade, né, que a gente vê algumas passagens na Bíblia justamente falando a respeito disso, né? Principalmente quando o próprio Cristo ele se levanta e fala, né, dos fariseus, né? Então já é um algo abordado já desde o passado a respeito de como eu vejo assim como as pessoas, muitas igrejas, muita liderança e muitas pessoas que verdadeiramente ainda precisa de libertação, tem aquela questão, aquele religioso, sabe? Com aquele complexo de que só ele é santo, de que só ele é perfeito. E ali eu vejo, né, a atual condições da igreja, né? E eu vejo muito impedimento de muitas coisas por conta disso. Eu vejo muito impedimento do trabalhar do Senhor a respeito por conta disso mesmo, né? Muitas vezes eu falo por já ter vivido isso, né? Eu fui testemunha ocular de que às vezes você não pode fazer muita coisa dentro de um ministério, né? Eu já vi ministério que você não pode fazer nada, simplesmente porque a igreja em si, a liderança acredita que você não tem uma vida com Deus, né? Porque você não está nos padrões da igreja para você até mesmo lavar um banheiro, entendeu? Então, assim, é uma questão muito religiosa. A respeito verdadeiro, a gente precisa estar em santidade, precisa ter uma comunhão com o Senhor, precisa. Mas eu vejo tão um impedimento do Senhor, vejo querendo colocar Deus dentro de uma caixinha, né? E querendo impedir a manifestação do Senhor. E isso vem de muitos fariseus. Com certeza, Jesus, né, quando ele se encontra ali em uma ocasião, né, ao qual Jesus, ele, no sábado, os seus discípulos estão se alimentando e acaba que não lavam as mãos, né? Se eu não me engano, essa passagem ela está ali em Mateus 15, 11, se não me falha a memória, ao qual Jesus ele vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai, né? O que entra vai direto para o esgoto, né? Pro esgoto. E o que sai procede do coração. Isso. O que sai procede do coração. Esse tema, religiosidade, é muito importante porque eu já, na minha caminhada no Evangelho, né, eu já andei com alguns irmãos também acerca da religiosidade. É que você não pode fazer uma oração para uma alma que está precisando de uma oração
porque se ele colocasse a mão na pessoa, a unção que estava nele poderia ele poderia sair. Perder a unção que estava sobre a vida dele. Isso, dessa forma mesmo. Eu andei também com alguns também que a religiosidade hoje, mas não. Hoje em dia a gente já não vê tanto ó, dessa forma, né? Mas antigamente a pessoa, o religioso, ele lhe criticava em tudo. Criticava as suas vestes, criticava a forma de você falar. Se você não tivesse com um bom penteado, criticava. Lembro-me de uma certa feita que eu fui ministrar em uma certa denominação, ao qual eu estava todo no padrão, mas eu não estava sem a minha gravata, estava sem a gravata e quase que eu não ministro, né, a palavra por conta da gravata, né? Então, assim, eu vejo também, isso se enquadra em uma religiosidade, né? Em um padrão, nesse padrão. E tem casos também de pessoas, eu já vi, pessoas que foram ajudar outras pessoas dentro da igreja, pessoas que se juntaram, gente, para ajudar um irmão financeiramente, né? Um irmão passando dificuldade, e os irmãos se juntaram para montar uma cesta, uma compra, porque não foi nem uma cesta básica, foi uma compra, entendeu? E esses irmãos, eles foram criticados, sabe, por suas ações. Então, assim, a gente vê que verdadeiramente pessoas com esse pensamento, com essa formação, né, de personalidade, precisam necessariamente de libertação. São pessoas que precisam urgentemente de libertação. Porque o nosso papel aqui como igreja é justamente esse. É ajudar que tipo de cristão que eu sou. Se eu não posso ajudar um irmão em necessidade, sabe? Eu estava falando a respeito da gravata. Gente, você tá comportado, sabe? Você está vestido, você tá coberto. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas ali não é necessariamente que você tenha que estar num padrão de uma roupa que você, né? Que então quer dizer que é uma pessoa que não tem uma gravata ou que tem uma roupa mais humilde não consegue ministrar. Não consegue pregar, né? A gente vê essa questão muitas vezes de alguns ministérios, dizendo que a palavra do Senhor que tem que ser pregada. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que a gente temos que crescer na graça e no conhecimento. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Porque a Bíblia, ela não manda, né, que você venha ter esses certos tipos de até um preconceito, né, acerca de que eu não posso pegar na mão do meu irmão porque meu irmão não é cristão, acerca que se eu pegar no microfone e o outro irmão pegar no microfone também, aquilo ali já não é de Deus, né? E várias coisas aí que a gente vê e que não é bíblico. E ver como, né, os púlpitos estão sendo usados. Pessoas têm usado as suas oportunidades, né? Eu vejo Cristo tem levantado muitas pessoas, uma geração nova. E pessoas, em vez de estar pregando, ministrando a palavra do Senhor, estão usando o microfone, né? Não só os jovens também, né? Falando mesmo no geral, na verdade. Tem usado o microfone para ir de encontro ao seu irmão. Eu vejo isso de uma forma... eu vejo isso de uma forma, sabe, religiosa. Você tem alguma coisa contra seu irmão? Chama ele e fala com ele. E pessoas têm usado o microfone para justamente, ao invés de estar ministrando, pregando a palavra do Senhor, estão lá, gente, perdendo tempo falando das atitudes do irmão, da atitude da irmã, porque o que acha e o que pensa, o que a sua mente projetou, arquitetou, né? Aleatoriamente usa o púlpito para vir com esse tipo de informação, sendo que tem pessoas lá que necessitam de uma palavra de cura da alma, libertação,
Entendeu? E a gente vê como o culto do Senhor hoje vem sendo usado. E eu vejo isso como uma questão religiosa, né? Com A Bíblia vai dizer, certeza, né? o próprio Cristo vai dizer no capítulo 15 a 16, se não me falha a memória, ele manda a gente tomar cuidado com os fariseus, com o fermento dos fariseus. Entendeu? Então, pessoas que estão lá, que têm oportunidades maiores, né? Porque os vasos pequenos, eu vejo os vasos de Deus, pessoas cheias de Deus em lugares, em ministérios, ao qual você não faz muita coisa, ao qual há um impedimento de Deus sobre a sua vida, há um impedimento do homem, perdão, sobre a sua vida, entendeu? As pessoas, por manter isso, manter esse padrão em questão da igreja, acaba acatando e aceitando isso dessa forma, entendeu? E a gente vê pessoas ali que têm mais oportunidade, em vez de estar usando as suas oportunidades para ser pregada, para poder pregar a palavra do Senhor, trazer edificação para a igreja, a vida, renovo, restauração, avivamento, sabe? Está usando o púlpito para justamente desfazer tudo isso, para despregar. Tem crentes aí, pessoas aí querendo despregar a palavra do Senhor. E eu tô assim, ó, eu tô perplexa com alguns púlpitos hoje, sabe, em relação à palavra, do que se é pregado. Você não vê mais se pregar uma realidade, uma verdade, a verdade da palavra, o que o Senhor ortogou para a nossa vida, sabe, de vida, de convivência, de ministério, de como viver, a questão do arrependimento. A gente não vê mais isso. Então, assim, ó, eu vejo pessoas estão fazendo como os fariseus lá no tempo de Cristo, usando as leis para ir de encontro ao que é certo, né? A respeito do que é o de Cristo, que fala a respeito do arrependimento, da salvação mesmo, eterna. E eu vejo isso muito, tô vendo muito isso e eu tô assim, horrorizada com essas atitudes. Com certeza. Algumas atitudes. Por algumas situações, né, que eu passei acerca disso aí, é por isso que, né, já falei aqui, vou repetir novamente, que a gente temos que crescer na graça e no conhecimento. Por que na graça e no conhecimento? A gente sabe que os 10 mandamentos, eles se titulam em só dois, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E o seu próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu não posso chegar, dar um abraço em um irmão que não conhece a palavra, né? Uma pessoa que se encontra, né, necessitado. Eu não posso ser religioso com meu irmão. Não, porque ele é meu irmão. Ele professa outra fé. E eu me lembro, né, tá lá em Coríntios, onde a Bíblia vai dizer que Paulo, né, muitos ali na igreja de Coríntios, eles adoravam a deusa Diana, né? E muitos que foram se convertendo ao cristianismo, eles profetizavam ainda, e Paulo com todo aquele cuidado, né? Porque verdadeiramente às vezes a pessoa está nas trevas, a pessoa não conhece. Eu também, quando eu não conhecia ao nosso Deus, ao qual nós servimos, ao Criador de tudo e todas as coisas, existe essa ignorância. Então, a gente não pode estar colocando isso, né, como um princípio, né, para você estar querendo... Não tem base cristã nenhuma. Não tem base cristã, né, querendo desfazer do seu Cristo irmão. Não veio para, né? julgar, não julga. Se o próprio Cristo está dizendo que, né, amai a Deus acima de todas as coisas, né? E o segundo mandamento é amar o seu próximo. Então nós temos que amar o nosso próximo, não importa da forma que ele seja. Isso. E você já passou por alguma situação assim que te deixou assim, na questão de você ter vivenciado alguma coisa assim, alguma questão religiosa, sabe? Alguma coisa que você mesmo, você sentiu na sua pele assim? Alguma coisa assim? Acerca de alguém chegar
e por eu ser cristão e querer desfazer de mim? Não, de você... Você já vivenciou essa questão religiosa, não por alguém querer desfazer de você, mas de você vivenciar, você vê isso, assim, na prática, alguma atitude, alguma coisa, alguma história em relação a isso? Bom, já aconteceu algumas situações. Uma certa feita, né, a gente saiu para evangelizar, eu estava evangelizando, né? E ali a gente encontrou um terreiro, e alguns dos irmãos ficou temeroso, né? Não queria entrar, justamente porque aquilo ali era um terreiro, né? Devotado às entidades, né? Devotado aos demônios. E já vivenciei, né? Essa questão aí de um certo preconceito, né? Acerca de levar a palavra. Acho que Jesus, a gente temos que ter convicção que quem rege todo o nosso planeta, em tudo, é Jesus. Ele está em tudo, né? Acho que se hoje o diabo habita nessa terra e é o príncipe dessa terra, porque é comandado por ele, né? Eu costumo dizer que o diabo ele é limitado, irmão. Ele é limitado. Tanto é que quando ele foi, né, na congregação do justo lá, e Deus ele vai justificar Jó, e ele diz, e Deus diz assim para ele: vê meu servo Jó, né? E ali ele diz: mas é porque seu servo tem tudo, porque o Senhor protege a ele. Então, irmão, existe uma proteção, existe uma cerca sobre nossas vidas. O que habita nas nossas vidas, nós sabemos que o que habita nas nossas vidas é maior do que o que está no mundo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu não posso temer. Eu não posso temer. Eu não vou pegar, vou dar um abraço no meu irmão e o que Deus me deu vai sair de mim, vou ficar fraco, vou ficar enfermo, vou ficar doente. Não existe isso, Ignorância não. espiritual. Isso. A Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Aí justamente essa questão de religiosidade, né? Como cresce, diminui a mente, cresce dentro da pessoa e diminui a mente, né? Em relação a verdadeiramente de quais são as intenções, né? Do Salvador. Eu gosto quando Satanás ele chega até Deus para falar a respeito de Jó. O que eu acho incrível é porque Satanás, ele em momento nenhum ele chega julgando, ele chega falando de Jó. Antes que ele abre a boca para falar qualquer coisa de Jó, o próprio Deus o justifica. E eu acho isso incrível, eu acho isso lindo demais. Sabe? Porque Deus ele não deu nem oportunidade de Satanás falar a respeito de Jó. Ele foi e se levantou depois, mas primeiramente Deus exaltou Jó. Tu tem visto meu servo Jó? Deus ele pergunta, né, da onde tu vem, Satanás, ele diz de arrodear a terra e passear por ela, né? Aí Deus entra, né? Ele pergunta: viste o meu servo Jó? Sabe? Então ele aí queria, aí ele entra, mas é porque ele tem e tal, né? Mas aí você vê Deus primeiro exaltando o Jó de uma forma especial. Acho lindo demais isso. É lindo. Agora eu já passei por situações assim em relação a... Vi algumas em relação, até mesmo de coisas que eu vivi. Principalmente quando você é novo convertido, assim que você se converte, o novo convertido, ele quer tanto acrescentar para o reino, ele quer tanto trabalhar para Deus, ele quer fazer tanta coisa, o coração dele almeja tanta coisa, sabe? Quer fazer, o novo convertido, ele quer louvar, ele quer ter oportunidade, ele quer pregar, né? Principalmente quando é lhe dado esse dom da parte do Senhor de ministrar, porque pregando aí tem um bocado aí, né?
É verdade.